Queridos, estamos nos aproximando de um momento tão especial, que a Bíblia o coloca em uma ocupação central diante de toda a história. Estou me referindo à Páscoa, a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Um acontecimento que traz até os nossos dias um poder sobrenatural de esperança, de ânimo e de motivação para mim e para você. Um acontecimento que deve ser classificado como de maior impacto na história da humanidade. Certa vez, o pastor Sérgio falou que houve um tesouro perdido com o tempo pelos cristãos, se referindo à Quaresma, e nos mostrando que essa preparação para a Páscoa tem o poder e deve, dentro de nós, reverberar durante todo o ano. O meu desafio e o teu desafio, diante desses dias que antecedem a Páscoa, durante a Semana Santa, é manter em nosso coração a chama acesa de uma sexta marcada pela dor e pelo sofrimento, de um sábado enfrentado com repletas e infinitas dúvidas, mas na certeza que houve um domingo, o domingo da ressurreição, e por isso eu e você podemos declarar que em Jesus está a nossa esperança. Eu posso ouvir um amém? Então essa Páscoa nos leva ao entendimento sobre a vida de Jesus, a vida de Jesus, a paixão de Cristo e a ressurreição do Senhor, que o faz o Senhor da reconciliação e da esperança através da sua ressurreição. Nosso projeto de vida como cristão é apenas um. Se você ainda não tem essa identificação, se você ainda não tem claro em seu coração, você como estudante, você como profissional, você como pai, como mãe, como filho, nós só temos um projeto de vida. Todo cristão confessional tem como projeto de vida andar nos passos de Jesus, nos passos do Mestre. E essa série tem nos levado à compreensão através do Evangelho de Lucas, porque boa parte dessa série será no Evangelho de Lucas, a compreensão de Jesus como um homem perfeito. Lucas não deixa de trazer ensinamentos claros sobre a divindade de Jesus, lembrando que Jesus, como 100% Deus, esteve aqui na terra e continuou governando tudo, continuou controlando tudo, através de palavras curou, através de toques transformou, sempre que foi tocado também permitiu que dele saísse poder, como aconteceu com a mulher que há 12 anos vivia uma anemia profunda decorrente do fluxo de sangue, mas esse Jesus que teve uma natureza ampla, completa, infinita, sendo 100% Deus, também foi 100% homem. E como ser humano sofreu, chorou, padeceu, porém nunca pecou. Porque as duas naturezas do Redentor, divina e humana, estavam em equilíbrio. E Lucas não deixa de pontuar a natureza divina de Jesus, como eu falei, mas ele traz aqui grandes lições do Jesus como homem. E Jesus como homem, para mim e para você, deve ser a nossa fonte de inspiração. Nós temos que nos inspirar no pacificador que ele foi. Nós temos que nos inspirar nele, na sua desenvoltura para lidar com assuntos tão complexos. Eu e você temos que ter Jesus como inspiração, sabe, para lutar pelos direitos humanos, para lutar por aquilo que traz um bem à humanidade, aquilo que faz abençoar os outros. Eu e você temos que ter Jesus como inspiração de humildade, porque o próprio Filho de Deus vem ao mundo como servo, inverte a grandeza do serviço, dizendo que é melhor servir do que ser servido. Segundo lugar, através desse Jesus, homem perfeito, nós podemos entender que ele é a nossa base de sustentação. Em pleno sermão da montanha, em plena colina,
contemplando o mar da Galileia, trazendo tantos ensinamentos, o próprio Jesus citou em metáfora a construção de duas casas que enfrentaram as mesmas circunstâncias adversas, duas casas que enfrentaram o mesmo tsunami, porém uma permaneceu intacta, inteira, enquanto que a outra desabou. A que desabou, ele a classificou como tendo sido construída sobre areia, e a que permaneceu firme sobre a rocha, e ali ele disse: eu sou essa rocha. Então eu quero te dizer, se você tem Jesus, há uma base de sustentação e nada vai te derrubar. Ele é a nossa base de sustentação, Ele é a nossa fonte de inspiração, e por fim, Ele é o Senhor da reconciliação, porque Ele foi à cruz, porque Ele padeceu, e porque ressuscitou, nos torna filhos amados por Deus. E esse é o tema da breve mensagem que nós iremos conversar nessa noite. Jesus me faz um filho amado. Jesus permite que eu seja filho de Deus. Jesus leva sobre si a punição que era devida a mim e a você. Mas Ele nos poupa, até porque não haveria eficiência, eficácia, resultado, se eu e você fôssemos ao madeiro. Porque ali, carregando sobre si, deveria estar alguém que nunca pecou, que nunca houve nenhuma transgressão em sua vida. O justo vai à cruz em nosso lugar, para salvar os injustos, os pecadores. É esse entendimento que nos leva a compreender a necessidade de vivermos como filhos amados de Deus. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de São Lucas será a base para a nossa meditação nesse instante. E com muita atenção, que possamos ler e meditar no Evangelho desse dia. Lucas capítulo 9, a partir do verso 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Verso 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Se você crê nessa palavra, glorifique o nome do Senhor. Feche seus olhos agora e vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, palavra que resplandece a Tua soberania, palavra que nos faz entender o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia, e nós te suplicamos que em nome de Jesus, o Senhor ministra ao nosso coração aquilo que Tu queres falar com cada um de nós. Estamos dispostos a ouvir a Tua voz. Abrimos mão do nosso próprio entendimento, das nossas justificativas, e queremos viver como filhos amados. Oramos assim, em nome de Jesus. Que todos digam
Amém. Sente no seu lugar, por favor. Ao estudar o Evangelho de Lucas, um evangelho muito robusto, um livro extenso, porém repleto de ensinamentos, é possível identificar uma linha divisória. Há uma linha divisória no Evangelho de Lucas, onde do primeiro capítulo ao capítulo 8, é possível perceber que ele narra tudo aquilo que Jesus concede como prova, evidências claras e inquestionáveis que ele de fato é o Messias. Então Lucas narra vários e vários milagres de Jesus, não todos os milagres, porque não existiriam páginas de todos os livros, de todas as bibliotecas do mundo que pudesse registrar os infinitos milagres que Jesus realizou. Mas do outro lado dessa linha imaginária, do livro de Lucas, está Jesus apresentando o propósito da sua vida. E o capítulo 9 ele é interessante porque é um capítulo onde de forma clara, a partir do capítulo 9, Jesus começa a dizer que nasceu e veio ao mundo com o objetivo: morrer em nosso lugar. E esse discurso de Jesus causou um mal-estar gigante em seus discípulos, que já tinham um apego afetivo ao Mestre. Esse discurso fez com que boa parte dos judeus continuassem como ortodoxos, sem compreender, sem concordar que Jesus era o Messias, porque estava claro no entendimento deles, ou da grande maioria, que uma das funções claras do Messias, uma função clara messiânica para o povo de Israel, era o quê? Libertar esse povo do regime político romano que estava sobre eles. E Jesus começa a deixar clara a sua missão de vida. Jesus começa a dizer que houve uma manjedoura que o acolheu e o trouxe aqui na terra, mas que o clímax da sua vida, o ponto alto da sua história, seria a sua crucificação. E ao trazer ensinamentos, ele começa a ser mal entendido, mal interpretado, a ser questionado e até mesmo convencido pelos seus apóstolos, porque o próprio Pedro o disse para não enfrentar aquela cruz. Imagine os grandes prejuízos que estariam sobre a minha vida e sobre a tua vida, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz. Mas há uma razão para tudo isso, queridos. É louco. Nos leva ao entendimento, sabe, transversal, que rompe todos os limites. Um Deus que manda seu único filho aqui na terra, para morrer em uma cruz, onde ele nunca pecou, nunca errou, mas ele vai ao madeiro ali e leva sobre si os nossos pecados, e eu quero te dizer que exatamente foi isso que aconteceu. Isso chama-se graça. A salvação vem pela graça de Deus, e por Jesus ter cumprido a sua missão aqui na terra, de morrer em uma cruz, enfrentando toda a humilhação, enfrentando toda a dor, toda a vergonha, toda a nudez, o permitiu ser hoje e para todo sempre o Rei da Glória. Hernandes Dias Lopes diz que Jesus entrou naquela última Páscoa em Jerusalém como um rei que anda em cima de um tapete vermelho, em direção a um trono, e ao sentar ali, recebe a sua coroa. Ele foi coroado. A leitura do Evangelho de hoje nos mostra um momento tão importante na vida de Jesus, conhecido como a ida ao Monte da Transfiguração. E Deus, naquele momento, ele encoraja o filho. Ele levou o filho para aquele monte a fim de encorajá-lo. Por quê? Jesus, como homem, tinha os sentimentos que eu e você temos como seres humanos, de medo, de insegurança, não de incertezas, porque Jesus veio para cumprir a agenda do céu, e cumpriu essa agenda fielmente, dia após dia, capítulo após capítulo.
Mas Deus sabia que o filho precisava de ânimo, precisava de motivação, e ele o leva àquele monte para motivá-lo, mas também para que ele pudesse encorajar os seus discípulos acerca da importância de sua morte, acerca da necessidade da sua crucificação, mas entendendo que sobre ele estaria o triunfo e a vitória, porque Jesus matou a morte. Nós não estamos preparados para a morte, porque não fomos criados para a morte. Você sabia disso? Essa semana eu conversava com minha mãe, a maior crise que nós enfrentamos na nossa casa. Eu era adolescente, quando meu pai, ao chegar em casa, vindo de um cardiologista, tinha se submetido a vários exames e levou ao cardiologista. O cardiologista disse a ele: seu coração está muito crescido e a qualquer momento você poderá ter uma morte súbita. Não há mais nada o que fazer. Sua previsão de vida são 3 meses. Viaje para onde você sempre quis viajar e ainda não viajou. Coma aquilo que você gosta, sem limitações, e viva assim. Meu pai, durante esses 3 meses, tentou esconder da gente, escreveu algumas cartas de despedida para minha mãe, para os meus irmãos, tenho mais 2 irmãos, até que em um determinado momento, 1 mês antes de concluir essa previsão do cardiologista, eles foram ao encontro de casais, meus pais, e ali, não sei como, mas pelo próprio mover de Deus, meu pai confessou à minha mãe que tinha recebido apenas 3 meses de vida e que já tinham se passado os 2. E que ele tinha escrito cartas para cada um de nós. Eles pegaram essas cartas, eles queimaram essas cartas. Onde eu quero chegar? Meu pai completa esse ano 17 anos daquele diagnóstico. Mas eu lembro diante da realidade de um diagnóstico que nós não cancelamos, existia um coração crescido. Meu pai hoje, se passar qualquer detector de metal, apita, são 7 stents no coração, mas nós acreditamos em quem? E minha mãe nos reunia, diante de toda a dor e toda a tribulação, e a palavra que era: Jesus ressuscitou, Ele tem poder para curar. E isso ia sendo alimentado em nossa vida, em nosso coração, e eu louvo a Deus porque foi ao ouvir isso, que naquele momento nós tivemos a decisão certa, porque poderíamos, sabe, humanamente falando, questionar o Senhor, não entender por que isso acontecer. Meu pai sempre tão ativo, líder de escotismo durante muitos anos, atleta, se cuidou, nunca esteve acima do peso, e de nada, de forma genética, um coração crescido que o impede de viver. Nós poderíamos ir por esse viés, mas seríamos conduzidos pelo vale da morte e morreríamos juntos. Mas nós acreditamos no túmulo vazio de Jesus Cristo, e acreditar no túmulo vazio é crer que a última palavra vem da boca do Senhor, e que essa última palavra, sendo conforme o nosso desejo, ela é maravilhosa. Se essa última palavra que vem da boca do Senhor, sendo contrária ao que eu acredito, ela é maravilhosa do mesmo jeito. Entenda, dizendo sim ou não, Deus estará sempre dando respostas positivas para mim e para você. Quantos recebem essa palavra? O não de Deus é uma resposta positiva para você, porque você é um filho amado. E nós vemos aqui que, naquele monte da transfiguração, aparece ali 2 homens, Moisés e Elias. Moisés na representação do profeta que libertou o povo hebreu do estado de escravidão no Egito e o conduziu à terra prometida, por mais que não entrou, mas o conduziu durante os 40 anos. E Elias, o profeta que libertou o povo da devoção a deuses falsos. E o que Deus nos mostra através da razão de Elias estar ali com Moisés, sabe? E Jesus
prestes a morrer por um sacrifício que Ele pagou em nosso lugar, foi o objetivo de nos tornar filhos amados. Naquele monte não houve uma reencarnação. Não estava ali Moisés reencarnado. Não estava ali Elias reencarnado. Por quê? A Bíblia é clara ao falar em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado apenas morrer uma vez, e depois disso vinha o juízo. O que estava ali acontecendo era a aparição. Inclusive, Jesus, por um curto período, teve o seu corpo glorificado. Teve novas vestes. Durante aquele período, sabe, foi visto de forma clara nele toda a ausência de dor, toda a ausência de sofrimento, porque o próprio Deus estava o motivando, para que ele pudesse também motivar. Mas, meus amados irmãos, em lições práticas, viver como filhos amados, em primeiro lugar, primeira lição, é ter intimidade com o Pai. Se você é um filho amado, muito amado por Deus, você precisa ter intimidade com o Pai. Leia comigo o verso 28, olha o que diz. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. O grande tema do episódio da transfiguração é a partida de Jesus. Jesus sabia que se aproximava o momento de tomar a sua cruz e enfrentar toda humilhação, mas o que sucederia, todo o sofrimento, seria a coroa e o reino de glória preparados para ele. A motivação de Jesus ao subir naquele monte era estar em oração com o Pai, porque todo o seu ministério foi marcado por uma vida intensa de oração. Como anda o teu nível de oração? Quais orações nós temos feito? A Bíblia diz que orações egoístas não são respondidas. Orações cujo objetivo e destinatário exclusivo é você mesmo, não faz sentido Deus responder. Mas orações que buscam a vontade de Deus, elas são respondidas. O próprio Jesus ensinou isso, ao nos apresentar o belíssimo Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Buscar a vontade de Deus. Nós não podemos abrir mão de uma vida de oração para ter intimidade com Deus. É necessário também uma vida de oração. E mais uma vez aqui, como acontece durante todo o ministério de Jesus aqui na terra, Ele trazendo oxigênio para a sua alma, porque a oração tem que nos levar a esse entendimento. A oração é tão necessária como oxigênio para nós. A oração nos conduz para evitarmos decisões precipitadas. A oração nos leva a dizer: Senhor, se não for a tua vontade, não deixe isso acontecer. A oração é um sinal de dependência. A oração, para aqueles que estão fracos, sem força, sem nem conseguir falar nada, é um privilégio de ter o Espírito Santo clamando através de você com gemidos inexprimíveis. Não podemos abrir mão de uma vida de oração, de intimidade com Deus, diálogos com o Senhor, para ouvir a voz dEle, sabe? É através da intimidade com Deus que temos discernimento espiritual. E sempre o discernimento espiritual foi necessário. Mas conforme o tempo vai passando, conforme novas inovações vão chegando, conforme existe a elevação da tecnologia, queridos, nós precisamos de mais discernimento espiritual, porque para tudo aquilo que nós usamos, se queremos glorificar a Deus, temos que ter discernimento espiritual. A internet é uma bênção, mas se não tivermos discernimento espiritual, cairemos em pecados autodestruidores.
de pornografia à compra de órgãos, como existe na internet. Para tudo, o cristão precisa do discernimento espiritual. Porque através do discernimento espiritual, nós evitamos os embaraços. Aí você me pergunta, e o que são os embaraços da vida? A Bíblia é claro, em Hebreus 12, 1, 2. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que é o embaraço em nossa vida? São drenos que vêm tirar a nossa alegria, que vêm tirar a nossa fé, que vem roubar de nós a paz. Quantos aqui não estão talvez em uma condição de perder a paz no casamento porque caiu em um embaraço? De perder a paz com um amigo porque caiu em um embaraço? Essa semana uma pessoa chegou para mim desesperada, porque tinha recebido um áudio de alguém, e já ia mandar esse áudio para a terceira pessoa, e por estar pensando naquela pessoa que estava envolvida no áudio, mandou aquele áudio para a pessoa que não podia ouvir. Que bronca. Nós temos que ter discernimento espiritual em tudo, amém? Sabe por quê? Porque a luta espiritual não é uma ficção, ela é real. Estamos aqui adorando o nome do Senhor, Deus está entre nós. Respire fundo e sinta a presença do Espírito Santo. Peça para Ele lhe tocar, e Ele vai caminhar por esses corredores, e vai tocar o seu coração. Mas ao mesmo tempo que nós estamos aqui, a Bíblia nos fala que é uma realidade. Existe uma atmosfera espiritual também a nos rodear, repleta de principados e potestades, demônios diabólicos, que caíram juntamente com Lúcifer, um anjo outrora belíssimo, mas que por alimentar a inveja, o orgulho e a prepotência em seu coração caiu. E ao cair levou outros anjos consigo, tornando-os demônios. E diante dessa luta espiritual que há, um inimigo, sabe, astuto, inteligente, um inimigo que quer mostrar algo que não existe, porque veja bem, o diabo tem várias estratégias, várias, mas ele só usa um método, a mentira. Pare para pensar, a mentira. E a partir do momento que eu creio que aquele que mente não cumpre a promessa, mas aquele que é o Senhor da verdade cumpre o que promete, eu opto pela vontade de Deus. Em segundo lugar, a segunda lição, a partir do verso 33. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Queridos, Pedro nessa sugestão, sabe, de ter uma vida tranquila ali, imagina, né? Vamos fazer 3 tendas aqui, para Jesus ficar nessa tenda, Moisés nessa tenda, Elias aqui, e a gente junto, só paz, só alegria. Por quê? Nesse próprio capítulo 9, nós contemplamos que Jesus enviou os 12 para degustar uma experiência, sabe, ministerial, que seria muito mais intensa, depois que Jesus fosse levado aos céus. E ele diz: olha, vocês devem ir nas cidades, só levem só uma capa, se não forem recebidos por aquela casa, saia, bata os seus pés, para que nem a poeira daquela cidade acompanhe vocês, expulsem demônios, curem. Jesus os enviou e eles voltaram.
voltaram e deram feedback a Jesus. E Jesus foi mais além. Jesus disse: o que eles disseram que eu sou? E eles disseram: olha, alguns disseram que tu és Moisés, que tu és Elias. O próprio Herodes tinha um entendimento totalmente equivocado de Jesus. Mas naquele momento, Pedro comete um erro terrível de igualar Jesus a Elias e Moisés. Segunda lição: como filhos amados, nós temos que crer na proeminência e suficiência de Jesus Cristo. Ele é único, é proeminente, está acima de todos. O livro de Hebreus diz que ele está acima dos profetas, ele está acima dos anjos, ele está acima dos querubins, dos serafins, ele está acima de toda a criação. Jesus está acima até das vidas mais ilustres que já caminharam aqui na terra. Não importando a quantidade de prêmio Nobel que já recebeu, Jesus está acima dessa pessoa. Isso torna proeminente. O trono que ele senta, só ele pode sentar. Só ele está sentado. E aqueles discípulos não tinham entendido ainda isso. E é impressionante o quanto eles se encontravam cheios de emoção, mas vazios de entendimento. E nós temos que ter cuidado. Se a nossa vida cristã não revela isso, estamos cheios de emoções, mas vazios de entendimento. Jesus é proeminente, mas ao mesmo tempo que ele está acima de tudo e de todos, amém? Ele é suficiente. Jesus é suficiente. E o que veio do próprio Deus, no verso 35 está registrado: dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. O próprio Deus corrige Pedro, Tiago e João naquele momento, dizendo: ele é único, meu filho é único, só quem pode salvar é ele. E louvado seja Deus, porque Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Em nossos dias muitos andam com Jesus, mas não estão dando a glória que só Ele merece. Há um livro que eu quero indicar aqui publicamente, Deuses Falsos, de Timothy Keller. Esse livro é fantástico, já li e indico. E há uma frase muito interessante nesse livro, que diz: cuidado, para não permitir que aquilo que é bom em sua vida torne um ser supremo. Cuidado. Meus amados irmãos, é uma bênção termos o privilégio de trabalhar, mas nós não dependemos do nosso trabalho para viver, nós dependemos de Jesus. Isso não cancela a importância do trabalho. É bênção ter filho. Eu tenho uma filha, vocês sabem o quanto eu sou apaixonado por minha filha, o quanto eu me alegro a ver as evoluções da minha filha. Mas diante de todo o diagnóstico de autismo, diante de toda a dor, diante de toda a limitação que ainda existe, eu posso experimentar de um Deus que não falha e me dá a sua plenitude. Jesus é suficiente. E quando eu creio na suficiência dEle, eu faço minha base de sustentação, eu faço minha fonte de inspiração, eu faço o Senhor da minha esperança e da minha reconciliação. Ele não pode ser igualado a ninguém. Jesus é único. Só existe Ele. E Ele é suficiente. Através daquela experiência, Deus estava colocando no coração daqueles 3 homens a convicção necessária de uma fé inabalável. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E há mais um princípio bíblico que nos diz que tudo é possível àquele que crer.
Creia que de fato existiu a sexta-feira da dor naquela Páscoa. Creia que de fato houve o sábado dos questionamentos. Mas acredite profundamente que o que prevalece até os nossos dias é o domingo da ressurreição. Jesus venceu a morte, Ele está vivo e por isso só Ele nos faz mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.